Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui hoje nessa segunda-feira, 13 de março, para conversar um pouquinho com vocês sobre viagens. O título desse nosso encontro é Viajando com Moreno, porque eu vou ter a grata alegria de conversar com duas pessoas espetaculares. A Ana Cláudia, da Porto Brasil, e o professor Cláudio Moreno. Agora no mês de abril e em junho para a Sicília. Então, esse é o nosso objetivo hoje, conversar um pouquinho sobre viagem. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Simão. Prazer estar aqui contigo falando de viagens. Ah, prazer é meu, prazer é meu. A Ana, ela é a nossa grande organizadora. Ó, o professor Gunazar. Ó, para quem é da área jurídica, faz nosso curso de cláusulas que começa amanhã. A Ana é organizadora dessa parte de eu queria falar, estrutura e montagem das nossas viagens com o professor Moreno. O professor Moreno é o nosso convidado. Deixa eu ver o Deixa eu ver se eu chamo Moreno. Talvez, Ana, ele não tem, esteja entrando ainda. E a Ana, então, organiza já há algum tempo essas viagens que o Moreno tem feito. Já fez Grécia algumas vezes, ela vai nos contar. Já fez Turquia para conhecer a Troia e as questões mitológicas da Ásia Menor. E a Sicília também, no sul da Itália, a Magna Grécia. Então, Ana, enquanto eu vou chamando o Moreno aqui, me conte uma coisa, como é que tem sido, como é que foi a sua primeira ideia dessas viagens com o professor Cláudio Moreno? Então, Simão, que bom que tu me dá a oportunidade de dividir. Eu amo essa história, já é uma história que vem desde 2013, 2014. Então, eu sou a Ana Cláudia, diretora da Porto Brasil Viagens, e a gente está aqui em Porto Alegre, e a agência esse ano vai completar 30 anos do Porto Brasil. E essa história com o Moreno começa. O Moreno foi meu professor de cursinho, tive o prazer, né, de ser aluna do Moreno, mas começa lá atrás, quando meu filho, na época tinha 12 anos, adorando mitologia grega, me pede para fazer um curso de mitologia grega na Casa de Ideias com o professor Moreno. E aí eu liguei para lá para saber informações e disse, não, é como é linda, né? Tem 12, tem que vir com uma pessoa acompanhando. E aí revezei, meu marido foi a primeira aula e eu fui na segunda aula. Eu digo, não, essas aulas eu já não saio nunca mais. Eu digo, eu que vou vir trazer todas as aulas e tal. E no final, depois do final do curso, assim, eu disse, professores espetaculares as aulas. E agora eu fico tão feliz, porque agora com Noites Gregas, acho que tem muita gente que consegue ter acesso a essa maravilha que são as aulas com o Moreno. E eu disse, mas essa aula na Grécia seria uma coisa espetacular, né? Tá aí, Como é, professor. E aí, professor, tô contando a nossa como é que estão me história. ouvindo bem? Tá bem? Muito bem. Então, Mariano, estou aqui contando que cheguei no final daquela aula e disse, professor, essa aula é espetacular, mas na Grécia ela seria mais espetacular ainda, né? E aí o professor disse, será? E eu digo, não, vamos lá. E aí eu digo, desenha o roteiro, então, né, que seria, que eu monto a logística aqui e vamos fazer a tentativa. E o professor desenhou, então, esse roteiro belíssimo, que até hoje é o nosso roteiro do Peloponeso. E foi um sucesso desde a primeira edição, né? Um roteiro incrível, porque tem detalhes nele, visitas, e tu teve a oportunidade de fazer, né, Simão? Eu sempre conto que essa visita lá do Menelaio e tal, que eram coisas que eu dizia para a operadora no início, na Grécia, a gente quer ir nesse lugar, e eles me olhavam e diziam, mas Ana, ninguém vai nesse lugar. Esse lugar não é visitado. E aí eu dizia, não, mas a gente vai. Com o Moreno lá contando essa história, esse lugar, né, que aparentemente pode não ter nada, tem um monte de coisas para gente falar e descobrir. Então, assim começou, Simão, a nossa história aí com o professor Moreno. Ó, tá aí a Magda, Eu, acabou de entrar a Magda, que estava eu lá. entrei e saí, alguma coisa. Eu E, acho e que aí, o Senhor me tirou do ar e me botou de volta agora. Desculpe te interromper. É, a Magda,
A Magda, ela é uma das nossas entusiastas, viu, Ana? Sempre que eu entro aqui, trocamos mensagens. E eu tenho uma coisa curiosa, que eu estive na banca do Marcos também, aí, Ah, que legal! Jolovitch, Então, nós acabamos nos encontrando por dois caminhos. O juri e o mitológico, agora com o professor Cláudio Moreno. Agora, Moreno, antes de eu fazer minhas observações, para a gente falar um pouco da viagem para a Grécia agora em abril já, né, Ana? A Grécia agora em abril, eu já estou quase começando a planejar a data da próxima, né? A gente já está aí, a gente até tem como solicitar algum lugar ainda sob consulta nessa Grécia, mas a gente deve, aqui em primeira mão, nem o Moreno está sabendo, mas a gente deve repetir em fevereiro esse roteiro, que é uma data que a gente gosta bastante, né, Moreno, de baixa temporada. E porque, assim, sucesso, mais uma edição saindo, e a gente bem feliz com esse roteiro, né? Agora a gente tem também a Cecília, né, Simão? Já que a gente vai ter o prazer de contar aí com a tua participação na Cecília. E aí eu conto também essa história até como a gente estava falando na Magda, né, de clientes queridos que fizeram esse primeiro roteiro e aí nos demandaram todas essas viagens que a gente vem seguindo aí, nossas viagens que o Moreno vem fazendo, também em cima dessas pessoas, desses viajantes que vão com a gente, se encantam pelo formato da viagem. Eu acho que essas viagens, elas têm duas coisas, né? Elas têm o conteúdo, sem dúvida, da mitologia. A gente tem toda a estrutura logística que a gente tem na nossa história aqui no Porto Brasil, essa coisa de cuidar dos detalhes e que seja uma viagem, né, super bem formatada e tranquila. E a gente tem essa troca, né, Simão? É lindo de ver esse grupo de viajantes com interesses em comum que acabam se tornando amigos e trocando ideias de livros. Então, isso é muito bacana. E essas pessoas querem voltar a viajar juntas, querem voltar a viajar com o Moreno. Então, aí a gente entra num ciclo muito bom. Eu vou dar depois o meu depoimento sobre exatamente o espírito dessas viagens. Mas, professor Cláudio Moreno, como é que Vossa Excelência monta esses roteiros absolutamente incríveis? Bom, a ideia eu não queria me decepcionar com a Grécia, porque eu passei a minha vida inteira dizendo que eu nunca iria à Grécia. Achei até num diário meu, em 2011, nunca irei. Porque o meu professor, meu grande mestre, Donaldo Schiller, ele foi e voltou, professor de grego, né, tradutor da Odisseia, ele foi e voltou decepcionado, mas eu achei que eu ia me decepcionar também, porque a gente faz aquela expectativa, todo mundo sabe. Só que depois eu fiquei sabendo que ele foi assim, solito, pegou ônibus, pegou táxi, e realmente lá a pessoa não consegue ver 1/10 do que deveria ver. Então, quando a Ana Cláudia pediu para montar esse roteiro, eu peguei 2 ou 3 viajantes que tinham feito um roteiro literário, mitológico, sentimental, não um roteiro, né, também turístico, tem seu valor, mas um roteiro realmente significativo. E escolhi aqueles lugares que tu participasse, tu visse muito bem, mas só o lugar em si, ele, apesar de ser magnífico, de ser um lugar mágico, ele não fala pra gente. Né? A queixa de muita gente é que na Grécia tem pedra caída para um lado, pedra caída para o outro, coluna quebrada, aquilo é mudo. Então eu tinha que dar uma voz para essa paisagem. Ora, dezenas de escritores escreveram sobre a Grécia, grandes visitantes, os mitos que estavam ali. Então eu fui coletando, por isso que nós estamos hoje, que é a 6ª ou 7ª edição da Grécia, eu já tenho aquela coleção grande, que tu viste uma parte, chega nesse lugar aqui, bom, aqui vamos ver, aqui Helena de Troia nasceu. Então a gente vê o lugar, respira o ar que a Helena respirou, e aí se conto coisas, vejo como é que o Ovídio viu, vê uma história que isso vai enriquecendo, vai deixando de ser uma pedra caída e se tornar uma pedra significativa. Então essa foi sempre a proposta desse tipo de viagem. E como deu certo, passamos o mesmo modelo para a Sicília, o mesmo modelo para a França. Eu fiz uma viagem literária à França também. Nós fomos visitar as casas e os
principalmente Castelo, eu gosto muito de Castelo, dos principais escritores que tinham casas significativas, que muitos escreveram e não ficou traço deles. O Egito um pouco mais distante, porque o Egito ele é por si só monumental, mas muitas viajantes foram ao Egito. Então, quando se vê a pirâmide, o que o Flaubert sentiu, o que o Dom Pedro II fez na pirâmide, ele escalou a pirâmide e escreveu lá em cima: Pedro esteve aqui, como todo bom brasileiro, portanto, o roteiro vai se enchendo de coisas. Tu vê, a gente sai de manhã do hotel, com café da manhã sempre excelente, e vai para o local, e naquele local, então, se vê tudo, se ouve, se conversa, é um curso ao ar livre. Então, eu acho que te agradou, inclusive, tu gostasse bastante, dá para participar, né? Então, eu quero dar esse muro. que eu acho que a sua viagem para Grécia, Pode falar. que eu vou chamar de nossa, Sim. porque eu já me apropriei da viagem, ela tem alguns pontos muito positivos. O primeiro ponto, Moreno, é que efetivamente a Ana nos põe em bons hotéis e dá uma boa estrutura, ônibus, na parte logística. A segunda coisa é que na Grécia você tem lá a Tina, que é a guia grega, que fala português melhor que eu e que é uma mulher absolutamente preparada para os turistas como nós, que gostamos um pouco mais do que simplesmente esse é o Parthenon, esse é o Parthenon, esse é o Parthenon. E terceiro, que você consegue efetivamente ali fazer uma coisa que é fabulosa. O Moreno, como a gente vê aqui no Noites Gregas e aqui ao vivo em cores, é o mesmo que vai para a Grécia, portanto, não é ele não. Olha, a Tina está nos ouvindo. Ô, Tina, grande beijo. Como eu disse, Tina, que tem nome de rainha, porque é Constantina. É isso. E está 5 horas à nossa frente, na madrugada ateniense, Tina. Um grande beijo. E também dizer que o Moreno, esse Moreno que nós aprendemos a admirar do Noites Gregas, é o que nos acompanha com essa mesma didática. Agora, o que eu acho que realmente a viagem da Porto Brasil faz de diferente com relação às outras, não é só isso. É esse ensemble, esse conjunto, ou seja, a soma é maior do que as partes. Ou seja, não é só o Moreno das Noites Gregas, nem só a Tina, que é uma excelente guia, nem só a Ana, que faz uma excelente viagem. A soma, ela é muito maior do que as partes. Eu comentava, Moreno, quando eu dava aula do primeiro ano, sobre os chamados bens indivisíveis, que um colar de pérolas com 30 pérolas absolutamente idênticas vale muito mais do que as 30 pérolas separadamente, porque, evidentemente, que a sua unidade tem um valor em si. E as viagens da Porto Brasil, capitaneadas pela Ana na logística e na organização e pelo Moreno na condução científica, são viagens incríveis. Eu vou dizer para vocês, eu conheci o Egito e fiz 1 ano de aula como egiptólogo antes de ir ao Egito. E fiz 1 ano de aula com o Moreno de graça. Apesar de eu ser apoiador, eu contribuí, mas de graça com o Moreno para ir para a Grécia. E a frase que a Ana disse antes da gente viajar é que a Grécia tem outra dimensão na viagem da Porto Brasil. Eu estou falando da Grécia porque foi onde eu estive. Então, eu estou falando como testemunho de viva voz. E queria dizer o seguinte, Ana, qual que é o maior desafio nessa organização logística para ter uma viagem no padrão Cláudio Moreno? Me conta. Eu estou com a caneta, com a caneca que comprei lá na Grécia, um cavalo de Troia, como vocês podem perceber. Eu acho, Simão, que assim, primeiro é essas condições perfeitas para o prof, né? Assim, a gente tem que ter desde a história do som do ônibus e ter uma logística que eu acho que não fique pesada, no sentido de que a gente não vai acordar de madrugada e sair, sabe? Ter essa logística que tenha uma tranquilidade, que não deixe também de ser férias. Eu acho isso muito importante quando a gente sai.
né? Que não seja um dia muito puxado, a gente cuida dos momentos. Às vezes, quando a gente tem a viagem, sempre digo, né, depois do almoço tem a hora do descanso, depois começa a aula, a gente dosar isso, assim como a gente tem os bate-papos assim à noite, vamos tomar um vinho, no outro dia não precisa colocar tão cedo, e daí a gente tem o conteúdo. Então, eu acho que é saber dosar a logística para ela contemplar também as questões dos roteiros, a parte turística, que eu acho super importante, né? Então, eu te dou exemplos assim, a gente fez a Troia, quando a gente fez ano passado, né? Poxa, a gente está na Turquia, tem lugares que às vezes não tem a questão mitológica, mas são lugares que, nossa, a gente está em Éfeso, a gente está... Então, assim, poder fazer essa visita muito bem feita, ter a estrutura toda, e ao mesmo tempo, poxa, a gente está lá em Istambul, uma noite de lua cheia, reserva o rooftop para ver o Bósforo. Então, são coisas que a gente vai marcando com experiências e momentos. Essa mescla, que é do conteúdo, que eu acho super, né? É o motivo da viagem, é o principal, mas que também a gente consiga construir, né? A gente tem na Sicília coisas incríveis dentro do roteiro. A gente tem, eu sempre digo lá em Siracusa, eu nas vezes que levei o roteiro dizia: levantem cedo, vamos ver o sol nascer lá, porque assim, Siracusa, na ilha de Ortigia, de um lado a gente vê de manhã quem acorda cedo um pôr do sol, um nascer do sol inacreditável, do outro lado o pôr do sol. Eu digo coisas que a gente tem que, né, fazer, a gente tem que ter essa experiência. Então eu acho que o segredo da história é essa mescla, assim, da gente não pensar, porque tem gente que pergunta, já vai, prof, que é só aula, vai ser muito puxado. E eu digo, não, é um roteiro muito bem equilibrado, né? Aqui, Diga, prof. a Ana é modesta, mas um dos segredos dessas viagens é que a Ana sempre foi nas primeiras duas para sentir teu pulso da viagem e marcar isso que é, para mim, que eu gostaria que o meu professor aquele fosse, ele ia sentir o fluxo. Há um flow, como se diz em Tupi-Guarani. A coisa flui. Então, ela experimenta, ela vai, ela corre, ela verifica. Então, depois que está consolidado, ela parte para um outro projeto. Mas não é, ela não sentou ali, olhou no mapa e montou. Não, aqui seria bom um passeio aqui. No Bósforo, aquele passeio de barco no Bósforo é maravilhoso. Aqui seria bom fazer aquilo. Ela já testou. Depois que testou, aí a coisa está montada. Então, há essa mão da Ana de fixar como é que vai ser. Na verdade, mesmo quando ela não está lá, por exemplo, se fosse a Grécia, ela não estava lá. Mas aquilo ali é o ritmo que foi impresso, imprimido. Na verdade, eu participo aqui, foi imprimido por ela. Então, isso aqui ela está muito modesta, mas são as viagens assinadas, na verdade. São assinadas. Então, sente. Olha, Fala. deixa eu dizer uma coisa, antes de perguntar para o Moreno a parte dele, que eu quero perguntar, mas eu quero dizer uma coisa. A viagem para a Grécia, com o período da manhã, saímos cedo, mas após o almoço, tempo livre, por quê? Porque nós já visitamos, já aprendemos e podemos fazer a exploração que cada um quer, né? Mesmo as idas aos museus, que depois eu até queria fazer uma nota com o Moreno sobre os museus da Grécia, isso eu acho que é muito positivo para o viajante. Ele tem também um tempo dele para ter o contato local. Ou seja, ele não está só no tempo do grupo. Sim. O tempo do grupo é o tempo do grupo. Estamos juntos. Mas o tempo dele é muito importante. Agora, Moreno, me diz uma coisa. Eu estive com você na Grécia e um dos pontos altos é ouvi-lo falar de mitologia nos lugares históricos, onde a história, com H maiúsculo, ocorreu, sem contar os lugares lendários, como o Menelaio, que tem ali aquele túmulo de Helena e Menelau e tudo aquilo. Agora, me diga uma coisa, Moreno. Qual é o seu corte? Qual é a sua leitura? Como é que você decide? Aqui eu vou falar sobre isso, aqui eu vou falar sobre aquilo outro. De onde vem esse insight de colocar a literatura, a poesia, a mitologia certa no lugar certo? É que a Grécia e a antiguidade clássica toda, ela foi assunto, é assunto até hoje, de milhares de textos de teatro, de poesia, de óperas e tudo. Então, como a Grécia é pequena e como os lugares significativos são poucos, dá para fazer um mapeamento. O que aconteceu em Micenas?
O teatro, por exemplo, tem várias peças que as coisas se resolvem em cenas. O que aconteceu em Atenas, o que aconteceu em Corinto, e com isso eu mapeei geograficamente. Aí depois, por importância, lembrar que quando a gente mostra Corinto, eu faço um parêntese e mostro a origem do Corinthians. Apesar da reclamação de uma parte do ônibus, uma grande parte do ônibus. Mas, porque interessa isso. Eu fui com uma árvore de Natal. Eu fui pendurando em cada região uma série de coisas. E às vezes até eu doso, não tem muito tempo. Eu não falo nisso. Um detalhe que muita gente não sabe, o ônibus é feito de ônibus, é um perímetro desenhado na Grécia, e às vezes tem trechos de 1h30 de ônibus. Essa 1h30 eu vou falando, é aula. Então, no local eu vou falar nisso, no trajeto eu falo naquilo, quando a gente sai dali dá tempo de falar. Eu tenho eu gosto de mostrar aqui, meus moleskins aqui, tudo mapeado aqui, tudo desenhadinho, tudo feito. O último que tu viste foi a minha filha fez uma capa, botou uma medusa aqui, então abrindo, tá tudo escrito ali, tudo mapeado, e eu vou escolhendo. Eu já tenho uma escolha boa, eu fiz uma boa colheita. Com Noites Gregas, mais ainda. Então, vai agregando. Eu não vou falar de Menelau em Atenas. Em Atenas tem muitos mitos ligados a Atenas. Aliás, muitos tratados de mitologia falam mitos de tal região, mitos de tal cidade, que facilita a minha vida também. Só que eu vi uma história no local, a história de Helena de Troia, naquele vale imenso, onde lá embaixo teria acontecido o nascimento dela, e onde ela teria caminhado quando jovem. Aquilo é uma maravilha, Menelaion, né? Que ninguém vai, a não ser nós. A Tina já disse, vocês são os únicos que sabem aquele morro lá. Mas é imperdível, né? E olha, essa vez foi o único dia da nossa viagem que chovia. Não chovia cântaros, mas chovia. Estava úmido. E eu falei, meu Deus do céu, nós vamos enfrentar essa subida nessa umidade. Chegamos, nos sentamos no lugar e, de repente, as nuvens se dissiparam e o rio Eurotas foi aparecendo. Aquilo... Zeus colaborou. Não, literalmente o Moreno falou, é Zeus que está abrindo o tempo. Foi uma coisa assim, que assim, foi impressionante o momento da abertura e o Moreno lendo as suas anotações de maneira fabulosa. Eu queria fazer um depoimento pessoal. Eu gosto, meus seguidores sabem, de viajar. Enfim, eu viajo muito e, como disse o Moreno para mim, o Simão é viciado em museu. Rato de museu. Eu entro no museu, rato de museu, que eu fico completamente em êxtase. E eu queria dizer uma nota para quem gosta de museu, como eu gosto, a Ana e o Moreno, que as viagens têm paradas específicas em museus que são pontos altos. Porque, claro, todo mundo gosta de ver o Templo de Zeus em Olímpia, ou Amigos de Distância em Sergipe, grande abraço. Mas todo mundo fala assim, museu eu faço sozinho, museu eu entro sozinho. Isso é uma meia-verdade. Porque passear por um museu como o Museu da Acrópole, ou como o Museu Nacional de Atenas, lógico, ele exige um background cultural para que o museu seja aproveitado. E a excursão tem esse ponto positivo, que é termos um museu bem explorado e bem feito. O Moreno nos leva, junto com a Tina, ao Museu de Olímpia e ao Museu de Delfos, que são museus pequenos, mas absolutamente grandiosos e imperdíveis. Então, para aqueles que imaginam que a viagem com o Moreno e com a Porto Brasil é só nos monumentos, não, ela é completa. É de templos a cidades e a museus. Então, isso é um ponto também muito positivo na organização, viu, Ana? Que vocês dão tempo bom para museu. Não é aquele museu de chegar no museu e dar uma volta a pé e ir embora. E quem quiser voltar, sempre à tarde tem um tempo livre. Em Atenas, por exemplo, o Moreno falou, acabou o museu aqui do Párteno. Eu quis ficar, não almocei aquele dia e fiquei até o final do dia. Quer dizer, a excursão dá muita liberdade para a gente também ter esse tempo livre. Agora, Moreno, você aqui não vai ficar em cima do muro, que vem aquela pergunta difícil. Do nosso roteiro, que começa em Atenas, entra no Peloponeso e regressa a Atenas,
nós fazemos praticamente um Sim, é um círculo périplo. pela Grécia. Porque entra por um lado do Peloponeso e sai do outro. Qual é o lugar que você, que já foi várias vezes, a viagem é um sonho, eu posso afirmar. Eu voltei completamente apaixonado. Assim, mesmo, mesmo. Moreno, qual é que é o lugar da Grécia que você vai, repete, mas você ainda chega lá e se emociona? Ainda não vai dizer a Grécia Não, toda, porque é sacanagem, possível. vai. Aquele lugar que o Cláudio Olha, gosta. evidentemente, a Acrópole, que eu acho a Acrópole uma das coisas mais... a sorte que conservaram, porque há toda até houve um movimento na década de 50 de explodirem a Acrópole, porque os artistas gregos se achavam esmagados pela antiguidade, e esse negócio que Atenas era só Acrópole, eles não tinham chance. Imagina, o absurdo. Mas é uma coisa imortal a Acrópole, todo mundo que viu, desde o início da Idade Média, ficou emocionado. E o Menelaio. O Menelaio foi uma dica assim, desse caminhante, você caminhou, fez uma excursão a pé pela Grécia, olhando e anotando, e o Menelaio, visse uma entrada, assim, sobe no meio das oliveiras, sobe, chega lá, se descortina. Aquilo para mim é emocionante. Mas eu gosto também bom, Micenas, do Olímpia, eu acho o ar de Olímpia, parece que ali habita, naquele local tem alguma coisa, que deve ter realmente, que os gregos nunca faziam alguma coisa fora de um lugar que dissesse algo. Ali tinha algo sereno, como eu nunca vi em Olímpia. Delfos é impressionante. Delfos é o único lugar do mundo que tinha que ser Delfos. Era ali. Um penhasco, nós vamos entrando e vão chegando lá onde o oráculo falaria. Mas por isso, Simão, que a sequência lógica, que é a que os gregos fizeram, os gregos, naquela terra pequena, terra limitada, né, como tu viste, muita rocha, eles estavam de olho na Sicília, porque a Sicília é a pérola do Mediterrâneo. Então, eles e muitos outros. Então, eles foram enfiando na mitologia indícios. O Ulisses passa pela Sicília. Hércules passa pela Sicília, pelo estreito ali. O Dédalo do Ícaro vai para a Sicília. Então, eles estavam assim, apontando o caminho das colônias, que os gregos, quando estavam com superpopulação, saíam voluntariamente e criavam cidades. E Delfos, o oráculo, que fingia que estava só adivinhando, dizia, ó, bom lugar é lá, bom lugar é aqui. Ele indicava os lugares. Então, criaram-se na Sicília uma Grécia nova, é uma nova Grécia, inclusive, e que não teve aquela destruição que a própria Grécia teve. Na Grécia a gente assiste a muita coisa destruída porque os otomanos tomaram conta, era outra religião, eles não... na Sicília estão intactos os templos, né? São lindos e tem a paisagem siciliana e a fabulosa comida siciliana também. Então, a sequência da Grécia, da viagem da Grécia, é a Sicília. Para os gregos também é. Já lá na Turquia, que nós fomos, também os gregos atravessaram o Mediterrâneo, mas já é um pouco mais dentro do mundo islâmico também. Então, muita coisa foi destruída por razões também religiosas. Mas a grande sequência, espero que um dia tu vás conosco, se é que não mais agora, é a Sicília, que é digamos assim, a Grécia preservada. A Grécia preservada. Tu vai? Ana, eu vou fechar, eu vou com você sim, porque eu estava dizendo para alguns amigos, Ana, que uma viagem, para dar certo, ela tem que ter realmente um conjunto de virtudes, né? E eu realmente fiquei muito encantado com a viagem que a Porto organizou e com a forma muito cuidadosa da organização. Ana, e você? Qual é o seu lugar predileto da Grécia, das suas viagens? Você também estava na gênese da ideia, ué? Não, nossa, que orgulho de fazer parte dessa história aí. Mas para mim, o lugar na Grécia é Delfos. Eu acho Delfos, quando a gente chega lá, é uma coisa...
tem lugares, né? Assim, eu digo que a gente vê antes, tipo Machu Picchu no Peru, né? Que e tu chega lá e tem uma coisa diferente. E Delfos é desse lugar que tem uma energia muito, muito especial. Para mim é Delfos, e eu no roteiro, assim, a queridinha do meu coração de todas as viagens com o Moreno, tá na Sicília e é Siracusa, que eu acabei de falar lá da Ilha de Ortígia. Eu acho que, então, se você for olhar na capa do meu Facebook, ainda acho que da primeira vez que eu estive lá, é Siracusa, assim, porque eu acho que lugar Bom, não, indescritível, assim. Acho que a gente teve lá, professor, dos maiores perrengues e das maiores alegrias, mas eu acho aquele lugar... eu não falei, eu não falei. Ele não me perguntou meus lugares favoritos da Sicília, mas Siracusa, até porque tem o Freud, a presença do Freud ali, ele era se encantou, mas Taormina, não só por ser uma cidade teteia, né, é uma teteinha de cidade, mas porque ela tem aquele teatro de Taormina, que atrás está o Estreito, né, tá o mar ali, e na frente está o Etna, que é outro lugar que eu gosto muito. A gente vai, eu já andei em vulcão 2, 3 vezes em vulcão. É assim, emocionante, e fora as vinícolas do Etna são completamente refinadas, né? Então, a Sicília, digamos assim, gastronomicamente é muito mais que a Grécia. É um país grego, antigo. Come-se maravilha, simples, comida barata, gostosa, vinho né? Mas a Sicília, a Itália, até está vendo agora uma brincadeira aqui na internet por que a Alemanha foi culpada tanto pela guerra e foi, né, responsabilizada, e vocês, italianos, não. Aí o cara disse, nós temos comida muito boa, nós tínhamos que ser poupados. Tínhamos que ser poupados. Mas eu ia nota para você, Morena, e para você, Ana, da viagem da Grécia. Agora eu vou prosseguir com a da Sicília, que é a nossa viagem, se Deus quiser, em junho estaremos juntos. Mas eu, Moreno, por tudo que já conhecia de literatura e da minha única viagem à Grécia a nossa junto, eu fiquei encantado com o Epidauro. Eu não imaginei a grandiosidade de... Realmente, me esqueci até do Epidauro. E assim, Ana, nós paramos lá no teatro, claro que recitamos. Eu peguei um trecho do livro do Moreno e li no teatro, depois peguei um pouquinho de ou Ésquilo, acho que foi Eurípides, e recitamos lá. Então, para mim, Epidauro, diante do meu desconhecimento da grandiosidade, encantou. Agora, evidentemente, que o Pártenon e as Cariátides, aquilo é um sonho de juventude qualquer um. Mas só vamos falar um pouco da Sicília, que nós já estamos meia hora jogando conversa fora. Eu adoro quando o Moreno diz assim, como dizia a minha avó dizia assim, claro, se você não começar a falar coisa séria, até agora só jogando conversa fora. Mas vamos falar um pouco da Sicília. Bom, a Sicília, ela ficou sob domínio da monarquia dos Bourbon desde o século XVI, quando o Fernando de Aragão foi lá e dominou a ilha, e tanto que chama-se a monarquia das duas Sicílias, que era Nápoles e a ilha, né? Então aquilo foi muito preservado, como lembrou Moreno, ao contrário do território grego, que foi dominado pelos turcos otomanos. Inclusive, uma das maiores destruições do Pártenon, se levou uma bomba, que era depósito de pólvora, que acertou o Pártenon. Então, a grande destruição se deveu a isso, mas a Sicília está muito conservada. Eu não conheço a Sicília de vista, mas conheço de literatura e de história. Aliás, eu li o Gato Pardo, o Leopardo, Lampedusa, que é a unificação da Itália. Aliás, e que, assim, foi uma preparação para o espírito siciliano. Aliás, né, o Gato Pardo, né, além do livro ser muito interessante, o filme é uma das obras-primas do Visconti, com o Alain Delon, a Cláudia Cardinale, o Burt Lancaster como um nobre maravilhoso, um dos maiores filmes da história do cinema. Vendo a pobreza do Oscar ontem, eu digo, onde estão os gênios, né, do cinema? Mas o próprio Chefão, o Poderoso Chefão, todo ambientado também naquelas cidades. Todas as cidades assim são bonitas. É impressionante, cada cidade, cada aldeia é bonita. Nós temos uma guia, né, a Analissa. Ela foi flagelada durante 4 ou 5 anos por causa de um terremoto. Eles moraram em barracas, a família dela toda. E ela conhece a Sicília como a palma da mão. Só que, para mim, a surpresa, acho que para os outros,
no ônibus. O ônibus anda 15 minutos, estamos aqui na região tal que tem essa azeitona. E essa coisa assim, 15 minutos depois é outra área, com outro tipo, é uma diversidade imensa de um lugar pequeno. A Sicília é uma ilha pequena. Várias civilizações estiveram ali, até portugueses estiveram lá. Tem o rio Alcântara, a família brasileira, a família real tinha os Alcântara, tem sarracenos, por isso tudo isso criou uma espécie de torta de muitas camadas. A Grécia é mais estável, né? Ela só teve a invasão ao domínio otomano e ali ela ficou. Então, por isso que ela também é diferente. Ela não tem mitologia própria, a mitologia que ela tem é grega. Os gregos, quando perceberam que era a pérola, já surgiu um mito dizendo que aquele era o presente de casamento que Zeus deu para Perséfone. Então, a ilha era o presente para Perséfone. Aí, quando eles dominam os gigantes lá, eles, segundo um mito que surge, botaram embaixo do Etna. O Etna em cima, mantendo o gigante esse preso. Quando ele se movimenta, o vulcão entra em erupção. Eles foram tomando... A mitologia foi tomando conta. Então, tem um lado... O lado direito, digamos, da ilha, eles chamam da Ribeira dos Ciclopes, porque ali seria o Ciclopes que o Ulisses encontrou. A Odisseia está toda pontilhada ali. Claro que isso tudo pode ter sido um orgulho nacionalista que puxou a Odisseia para lá, mas hoje ela está impregnada de Ulisses. Então ela é também não falta assunto também, realmente não falta assunto. E agora, Ana, conta E a Sicília, só deixa eu completar, a Sicília daí tem essa parte, a gente também tem a nossa guia muito especial da Sicília, né, que já fez mais de um roteiro com a gente lá, mas que tem toda essa questão do cinema, né, Morena, a gente acaba falando muito de cinema, tem toda uma questão, até foi uma grata surpresa dessa guia, da história dos vinhos também. A família tem uma vinícola. Toda uma coisa dos a vinhos, família né? tem uma vinícola, a família, então a gente deixava ela escolher os vinhos. Não, esse sim, esse não. A guia já escolhia os vinhos e apresentava, já contava toda a história, os produtores da região e tal. Então, a Sicília, eu acho que tem é completamente diferente. Né, a Sicília é mais romântica. Distinto da Grécia, ambas uma viagem. E assim, a história... Ambas são os templos com aquela vista do mar. Complementares. Na Grécia, a gente nota que ali está o berço das coisas. A civilização está ali, né? Filósofos. Mas a Sicília teve grandes filósofos também. A Sicília tem uma coisa muito interessante, que são os tiranos. Não o tirano no nosso sentido, que é o tirano mau, mas é o tirano que eram os reis absolutos. Não. Eram extremamente inteligentes, excêntricos, e com várias intervenções culturais. Tem um que achou que Platão podia fazer bem para ele, para o filho dele, o sobrinho dele. Mandou vir o Platão para ter aulas lá na Sicília. Então ele vai para lá e dá aulas, e o sujeito gosta tanto que não quer deixar ele embora mais. Prende ele lá. Prende, ele quer ir embora, então ele fica bravo, vende como escravo o Platão. Quem compra é um sujeito admirador da filosofia, compra e pergunta o que ele vai fazer. Nada, quero ter o prazer de libertar o Platão. E assim vai. O Eurípides, ele também teve, muitos foram lá. Muitos foram até morar lá. E o Eurípides, ele recebeu uma visita de várias pessoas que tinham sido aprisionados na famosa incursão grega contra Siracusa. Foram presos e ficaram lá 5, 10 anos, uma espécie de um campo de concentração. E eles foram agradecer ao Eurípides, porque eles eram ávidos por teatro lá na Sicília. Então, quem soubesse frases de cor da peça, ganhava mais comida, tinha liberdade. Alguns até foram libertados porque sabiam de cor metade da peça. Então, eles foram agradecer ao Eurípides
por ter feito aliviado a vida deles, eles têm sobrevivido. Uma coisa inédita, né, do escritor receber pessoas que foram lá dizer, olha, muito obrigado, para a tua obra, porque eles eram assim, ávidos. Alguns até, não sei se é no Porto de Siracusa. Navio que entrava, eles perguntavam, vem de onde? Sabe alguma coisa? Então eles estavam recompondo as peças, não tinham acesso. Isso mostra que era, digamos assim, não vou dizer o lugar de veraneio da Grécia, mas era um lugar brilhante, que a Grécia olhava com admiração, a Ilha Verde do Mediterrâneo. Né? Moreno, e até lembro que lá no início, mas bem no início das Noites Gregas, você disse, eu não chamo Diónisos de Dionísio para não confundir com o tirano de Siracusa. Você começou já com essa, né? Você já pá, uma chapuletada por causa do Dionísio de Siracusa. Olha, nós estamos com 40 minutos de live. Eu queria, para a gente começar a pensar no encerramento, porque papo bom é assim. Tem hora para começar e hora para terminar. E assim, deixa eu só fazer uma nota pessoal sobre a viagem com o Moreno. Toma-se vinho, para quem gosta, não é obrigado, mas quem gosta tem um bom companheiro, come-se bem, porque quem gosta come bem na companhia do Moreno. Aliás, eu e o Moreno não vamos cansar de falar do nosso fígado. Sim, nós somos os únicos que comemos aquele fígado frito maravilhoso. Quer dizer, e uma experiência que é muito agradável é conversar com o Moreno sobre tudo. Literatura, história, política, religião e, claro, culinária, que o nosso mestre é um produtor de boas comidas, que eu ainda não aproveitei, porque não fui a Porto Alegre. Mas vou para Porto Alegre e quero tomar um bom vinho com o Moreno. Mas, Ana, sabe o que eu queria que você contasse para fechar a nossa live? Diga. Dá mais ou menos as datas da Grécia, as datas da Sicília, como é que estão as vagas. E eu acho, Ana, que as pessoas que viram a nossa live deviam ligar e falar, vi lá o professor Moreno. Quem sabe a Ana dá alguma condição especial aí para fechar esses pacotes finais para a Grécia, que a Grécia já é agora em abril, né, Ana? Sim, com certeza. Então, deixa eu contar para vocês. Grécia, a gente começa no dia 3 de abril e termina, não sei de cabeça tudo, 3 a 12 de abril é a Grécia, tá? A Grécia, atualmente, a gente está sob consulta. Então, se alguém quiser fechar, a gente ainda tem chance de confirmar, mas é sob consulta, porque a gente os apartamentos que a gente tinha bloqueados, a gente já esgotou. 3 a 12 de abril. E a Sicília, que a gente tem confirmação de algo, tem acho que uns 4 apartamentos ainda disponíveis, começa no dia 4 de junho em Palermo e termina no dia 11 de junho em Taormina. A gente faz na Sicília a mesma lógica que a gente faz na Grécia. A gente começa em Palermo e vem circulando, né? Vem de ônibus, costurando toda a Sicília e termina em Taormina. Então, a gente entra pelo aeroporto de Palermo e sai pelo aeroporto de Catania, que é o aeroporto próximo a Taormina. A gente, Simão, nos roteiros não deixa o aéreo incluso, justamente porque a gente já tem clientes que já estão indo ficar um pouquinho mais em Palermo, o pessoal que quer, de repente, curtir um pouco mais de praia, ou tem alguns que estão ficando um pouquinho depois, outros que vão estender para Roma. Hoje eu estava falando com uma que vai pegar o ferry e vai seguir para Calábria. Então, assim, a gente tem vários pontos. Eu vou pegar o pontos para fazer. Que eu vou encontrar meus amigos portugueses já na bota, porque nós vamos fazer depois um roteiro lá pelo sul da Itália, que, aliás, eu estou desenhando, depois eu vou vender para Porto, viu, Moreno? O meu roteiro de praia da Itália. De praia. Não. Eu quero dicas, eu vou de férias em julho para lá. O ferry não é o único ferry, mas o ferry para Calábria tem um que chama Caríbides, que é bem ali no estreito, no estreito de Caríbides, ali da Tete Messina. Então, Ana, é de 4 de junho a 11 de junho. 4 a 11. Ana, você já reserva meu Sicília. Seu nome está aqui, Simão. Eu fechei ainda. Se você ligar lá e falar, você está sem quarto, Simão, cancelamos a live, não tem mais live. Eu vou lá com vocês. E, Ana, deixa eu dizer uma coisa. Junho é uma época linda para ir para a Itália. Eu digo por quê? Porque é verão que não é verão. Explico. Já tem tempo de verão sem o calor insuportável de julho e agosto.
Eu, esse ano agora, 2022, estive em Roma em julho, eu jurei que Roma em julho está cortada na minha existência, porque é um calor insuportável. E junho, que é o mês que eu tive mais vezes na Itália, tem aquelas noites longas, porque os dias são longos, e aqueles pôres do sol maravilhosos, mas sem o calor que cansa de julho. Então, de 4 a 11, 4 a a parte 11 de junho. cada um vê por si, claro. Eu mesmo vou estar Sim, em Portugal, chega da vou fazer Europa, nossa a excursão. própria Europa. Exatamente. Exato. E quem quiser voar no mesmo voo do prof, a gente indica, mas assim, é um roteiro começando em Palermo, terminando em Taormina, lindo, lindo, lindo. A gente tem o Etna, tem essa coisa das visitas, das vinícolas. Termina em Taormina, que a gente faz um jantar de encerramento lá em Taormina, que é muito especial lá. Então, assim, tá redondinho, já é um roteiro super, né, também testado. E assim, a gente já está feliz e começando a planejar as próximas agora do professor, que a gente tem muita coisa aí bacana pela frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amigos. Aqui no Insta, temos lá a página da Porto, que é onde nós estamos conversando aqui a 3, a Porto Brasil, portanto, vocês conseguem as informações por lá. O Moreno, nas noites gregas, sempre publica também os roteiros, etc. E eu vou deixar essa live salva no meu Insta, com a indicação da Porto e do Moreno e das noites gregas, para quem quiser mais informações sobre a viagem. E, Ana, um passarinho me contou quando eu estava na Grécia que está se preparando uma viagem, não sei, mas me contou quando eu estava na Grécia que está se preparando uma viagem para seguir os passos de Enéas na Eneida, no sul da Itália. Me disseram, eu não sei se é verdade ou se não é, mas eu quero dizer o seguinte, nessa você me inclua no grupo dos primeiros, porque se eu for agora, a amizade está rompida. Essa eu vou no grupo dos primeiros. Eu não quero mais ficar ouvindo, nós temos um grupo que é sempre o primeiro, eu quero estar no grupo do primeiro, porque eu sou... na estreia, tá bom. Eu não quero perder a chance de estar entre os primeiros. Magda, quem sabe daí o Moreno me deixa um lugarzinho para essa excursão dos eleitos, que são os primeiros. Eu quero muito estar com você. E, olha, vou dizer uma coisa. Moreno... Os eleitos está ótimo. Não, já estou marcando. Moreno, diga para a gente, para ir para Sicília, em junho, além do filme do Leopardo do Visconti, que é imperdível, o livro... que é do Lampedusa, sim, que é uma obra-prima. Olha, o que mais para ir para Sicília? Pelo menos uma dicasinha, vai, para quem não tem tanto... É que eles têm muitos romancistas do período, o romântico realista, que não, para o nosso gosto, não. Tem o inspetor, o Camilleri, o detetive, como é o nome dele? O famoso detetive, tem 15 ou 20 livros, já todos se passam na Sicília. É Camilleri o autor. Não me lembro não é o Montalbán, é um detetive desses típico da região, que ele sempre come coisas da região. É muito interessante. Todos os que foram, eu não tinha lido tudo, mas aqui ele fala nisso, aqui ele fala naquilo. Basicamente, tem os poetas, mas aí não é literatura para ler para uma viagem. Basicamente, o Lampedusa. E o Camilleri. O Camilleri tem... Cada cidade, quase, ele tem um crime para resolver, tem um caso para solucionar. Bom, a Magda e a Tina lembraram que é o Montalbano. Agora, eu ia dizer uma coisa aos amigos e às amigas, que é o seguinte. Para quem está mais updated com novas séries e tem dúvida sobre a beleza da Sicília, tem dúvida sobre o mar da Sicília, tem dúvida sobre aquelas vilas da Sicília, assista uma que está na moda, que chama White Lotus, que é exatamente a série que faltava White Lotus na Sicília. Porque a segunda temporada é na Sicília, a primeira é no Havaí. Mas é assim, se vocês estão com dúvida do que se vê de belo na Sicília, em termos de paisagens, claro, a série não mostra lugares mitológicos. Vejam e que qualquer dúvida é espancada
no linguajar jurídico quando você vê aquela série com aquele Mar da Sicília. E, ó, deixa eu dizer uma coisa para fechar. Eu sou viciado em ler. E eu fiz uma preparação para ir para a Grécia com o Moreno de ler as tragédias gregas. Eu falei para o Moreno, eu li a Ilíada e li as tragédias. Eu confessei a ele que as comédias eu não me dediquei profundamente. Achei até que menos interessantes como boa literatura. Muito datado. É E as muito datado. tragédias... É comédia satírica. Não sobrevive. Exato. Agora, leiam a Odisseia. Para Sicília é bom ler a Odisseia. A parte do périplo de Ulisses, aquilo ali seria na Odisseia. Então, a volta dele, o nosso... Eu agora, março, eu começo a Odisseia. Exatamente que o Moreno antecipou a minha conclusão. Então, para a Grécia, eu li a Ilíada, e agora, eu sei que nós não fomos a Troia, mas eu me preparei, agora eu vou ler a Odisseia na tradução do Frederico Lourenço, que é o indicado pelas noites que saiu agora dele, Frederico... uma Odisseia comentada, que eu não tenho ainda. Lançaram, acho que a semana retrasada. Odisseia, uma comentada pelo Lourenço. Então. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se a minha... Deixa eu pegar aqui, que agora você me deixou curioso. Só um minuto. Ai, professor, estava me lembrando do nosso primeiro guia da Sicília. Sim, coitado, né? Ó, Moreno, para não dizer que eu estou mentindo, Odisseia, Frederico Lourenço, tradução, notas já e tem essa aí, comprei em Lisboa. Não, eu não tenho essa aí daí. Então eu vou seguir aqui com o Lourenço, com a Odisseia, para preparação para Sicília, para a gente ter essa pré-noção. E queria dizer que quem puder, converse com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia é super querida. Ajuste com ela e não percam as viagens, porque as viagens são espetaculares. Eu fiz uma, mas não perderei mais as outras, se Deus me ajudar e tiver condições de ir tempo, porque realmente viajar com a Porto e com o Moreno é uma dupla imbatível, tá certo? A única viagem, Moreno, que eu não faria com você é para a França, não porque eu não gostaria, porque eu não tenho preparo para acompanhar essa cabeça genial que é do professor Moreno. Então, olha, aproveitem aí que a Ana falou que pode abrir umas vagazinhas novas para a Grécia. Quem sabe alguém ainda está com chance, mas a Sicília está mais factível, porque tem mais tempo de preparação. Nós vamos 4 de junho começar o roteiro na Sicília. E depois passear com o professor Moreno por aquela terra visitar maravilhosa. A Sibila de Cuma, lá em cima, Pestum. Vamos ver. Estou montando lá o roteirinho, vamos ver. É isso. Pestum, que eu disse ao Moreno, entre nós aqui, que para mim é um dos lugares mais bonitos que eu conheci em termos... O Museu de Pestum é desse tamanico, mas os afrescos do Museu de Pestum valem quase parte de Pompeia e Herculano. Bom, mas essa daí, o professor Moreno é o máximo. Nós achamos, o Brasil acha, é o homem que tem mais like, mais ouvido, mais download no Brasil. Chama-se Cláudio Moreno. E eu vou também mandar um abraço para o Felipe, para ele não ficar com ciúme, que a gente só elogiou o Moreno. Meu braço direito. Também que o Felipe está lá carregando o piano, como dizia minha avó e a avó do Moreno. Ana, muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço, Simão. Eu que agradeço. Muito bom, muito agradável, muito bom sempre falar dessas viagens. E olha, professor Cláudio Moreno, muito obrigado pela sua sempre generosa participação. E olha, eu esqueci no nosso podcast de citar o seu epitáfio, que você disse para mim assim na Grécia. Era esse, mas eu mudei. E isso fica na minha cabeça todo dia. Eu preciso perguntar para o Moreno. A gente, de vez em quando, trocamos uns WhatsApp, eu e o Moreno, sobre assuntos diversos. Mas eu falava assim, Moreno, eu precisava perguntar, porque o epitáfio dele... Fala aquele seu que está no Twitter sobre a ignorância, Moreno. Que você dizia que era o seu epitáfio. Lutei contra a ignorância, mas fui vencido. Fui vencido. E você chegou e disse assim, eu mudei meu epitáfio e eu não consigo lembrar o novo. Você mudou mesmo ou você mudou? Não, eu acho que o outro é mais vamos dizer assim, atual.
Não creio nada, não espero nada, sou livre. Do Kazantzakis. Bom, como diz o meu podcast predileto, com essa frase, acho que podemos encerrar essa conversa, que terminamos grande estilo. Professor Moreno, obrigado pela sua generosidade nas suas aulas. Ana, obrigado pela sua generosidade em proporcionar possibilidades tão bacanas, tão geniais e tão aprazíveis com tão boas companhias. E, para terminar, eu acho que a Ana fez uma nota no começo da conversa que eu queria terminar. O grupo é muito especial. A gente troca impressões de livros, de filmes, de histórias. Tem sempre alguma coisa a dividir com o grupo. É um grupo de pessoas que gosta de uma viagem que é altamente qualificada em termos de conteúdo, mas que é gente que bebe, que se diverte, que dá muita risada. E eu realmente, Moreno, esses dias eu me peguei postando coisas da Grécia, porque eu estava com uma saudade daquelas nossas noites gregas na própria Grécia, que acabei ouvindo de novo alguns episódios antigos seus para matar a saudade. Aliás, estávamos lá, ele lançou o episódio das sereias. Então, aquele ficou meu episódio, porque eu estava na Grécia, ouvi o Moreno no ônibus e ouvi o Moreno no meu fone de ouvido. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Ana. E Ana, obrigada. Lá para o mês de abril, fazemos uma outra live em que você detalha algumas cidades da Sicília e o Moreno dá que eu não posso contribuir, porque não tive, e o Moreno dá uma pitadinha das questões mitológicas. De a gente pode fazer cidade, cada visita. Isso. Maravilhoso. Você fala assim, ó, cidade tal, o Moreno dá uma pitadinha. Eu, apesar de não conhecer nada, dou pitaco em tudo, porque já li alguma coisinha, mas vai ser muito prazeroso falar com vocês no mês de abril, tá bom? Combinado. Após a Páscoa, daqui a um mês mais ou menos, nos reunimos para falar da Sicília. Boa noite para você. Abraço. Bom, então, um abraço. Boa noite.